1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, e eu estou vendo aqui, pessoal aqui, todos também abrindo suas Bíblias, vendo nos celulares, né? No iPhone. Que legal, é muito bom isso, a pessoa participar da leitura bíblica, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos já orar pelo cálice. Você que está me vendo, você vê eu sempre fazendo aqui essas considerações, mostrando a responsabilidade. Todos sabemos que este momento era muito difícil para essa igreja. Essa igreja atravessava um dos momentos negros, podemos assim dizer, da história da igreja. Paulo triste e porque mandou uma carta, e essa primeira carta não encontraram-se. Até hoje ela se extraviou no caminho, e Paulo então teve que escrever de novo, e aqui está essa carta chamando a atenção. Então tem uma primeira carta e a segunda carta, mas teve outra carta que perdeu no caminho, e Paulo estava muito preocupado, porque a igreja de Corinto, ela tomou um rumo muito diferente. Eram pessoas que vinham para o Evangelho, aceitavam a fé, mas não estavam completamente libertas, e dali começaram a surgir heresias, as dissensões, grupos dentro da igreja. Tínhamos lá pessoas tratando a sexualidade como coisa normal, era tudo tranquilo, não há problema não, aqui é santificação nada. Olha que coisa, se a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Todos sabem que tinha lá um cidadão que abusava da esposa do pai. Vou dizer madrasta, porque possivelmente o pai deve ter casado com aquela senhora e ele queria abusar, porque achava que era aquilo normal. E pessoas tinham dificuldade de entender sobre o casamento em si. Pessoas tinham dificuldade de compreender sobre a ressurreição de Jesus. Pessoas que tinham dificuldade sobre isso aqui, sobre a Santa Ceia. Uns traziam muito, porque ele, sendo bastardo, ele trazia, ele colocava muita coisa, e na hora da ceia ele esbanjava com a família, comia até não suportar mais, e já o outro não tinha o que comer. Por isso é que Paulo, lá no último versículo, diz: se alguém tiver fome, que coma em casa. Então Paulo dava um ensinamento muito lindo. Ele diz: olha, eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei. Então esse aqui é um ensinamento que ele recebeu do Senhor para a igreja de Corinto e para nós, a igreja do Senhor, hoje aqui presente, você que está aí nesse lado. Então ele então traz com tanta clareza, né? Porque ele fala exatamente sobre pessoas que comem e bebem de um modo comum. Irmãos, isso aqui não é modo comum, isso aqui é um dos grandes cerimoniais da igreja do Senhor. A ceia, como sempre aprendemos, não é para você extremar, nem também vulgar. Você tem que arrumar um meio, nem 8 nem 80, tem que tomar muito cuidado com a Santa Ceia, porque
uns come e bebe, diz o texto, para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E diz que por causa disso, por causa de quê? Dessa maneira vulgar de participar da ceia, de pensar, de agir, tem muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Veja se não é o retrato que nós estamos vendo nos dias atuais. Pessoas que dormem espiritualmente, né? E pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não querem nada com Deus, não tem nenhum relacionamento com a igreja, não quer assunto nenhum com ninguém. Ele eu sempre costumo brincar aqui, ele é crente autônomo. Ei, Deus não chamou crente autônomos. Se é pregador, tem que ter um pastor, uma igreja por trás. Se é missionária, tem que estar preso a um pastor, a uma igreja, um ministério. Se é um membro, um presbítero, se é um membro comum, um jovem que me ouve, nós temos que ter alguém nos dando cobertura espiritual. Isso é muito importante. Mas eu separei aqui uma pequena palavra, já estou findando para a gente fazer a Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim. O versículo 24, o Senhor fala exatamente sobre isso, né? Fazer isto em memória de mim. Nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. E aí comecei a pensar aqui, em memória da sua vinda a este mundo, né? Em memória, o ato da Santa Ceia, em memória a vinda de Jesus, a vinda virginal de Jesus. E diz aqui um dos versículos, a sua eterna habitação na glória, né? Seu grande passo de renúncia, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Olha, então o Senhor deixou o seu trono de glória, deixou as mansões celestiais, veio a este mundo para se colocar no nosso lugar, neste momento de cruz. O Senhor se fez maldição por nós. Outra coisa, em memória da vida terrena, né? O versículo, a vida de amor, vida de serviço, e eu tomo aqui o versículo de João 8,46, quem dentre vós, o Senhor diz, quem dentre vós, então em memória da vida terrena de Jesus, quem dentre vós, ele dizia, me convence de pecado? Quem? Ninguém podia fazer isso, porque eles estavam acusando, falando, depois de Jesus ter liberto aquela mulher adúltera, e então começaram a questionar, ele não pode, quem pode perdoar pecado? E o Senhor disse, quem dentre vós me convence de pecado? Então, memória da sua vinda a este mundo, em memória da vida eterna, é a Santa Ceia, em memória do seu sacrifício na cruz, a batalha da cruz, Mateus capítulo 27, versículo 46, diz que perto da hora nona, o Senhor exclamou, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Né? O Senhor estava ali como que com o peso da humanidade sobre si, e ele então, naquele momento, deu um brado, expirou, e ali foi expiado os meus pecados, e tomou sobre si, Hoje é um dia muito especial, porque Cristo, a nossa Páscoa não é de chocolate, que é muito bom por sinal, nos deixa gordinhos, mas não é nada disso, viu, Felipe? Não é nada disso. Páscoa, nós temos a Páscoa dos hebreus, que estavam relembrando as agruras de sofrer no Egito. Então, ervas amargosas, cordeiro sem mácula, eles comemoraram a saída do Egito. Agora vem Jesus e celebrando a Páscoa, ele diz, agora, essa é a última Páscoa, porque agora em diante vocês fazem isso aqui em memória de mim. Então hoje
igreja do Senhor, é um dia da vitória, é de você abrir o coração, rasgar a alma e dizer: obrigado, Jesus, porque é o Cordeiro Pascual. João 1:29, João no dia seguinte viu Jesus e disseram: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento o pecado era como que encoberto, mas hoje não, ele joga nosso pecado no mar do esquecimento. Então Cristo, a nossa Páscoa. Então encerro aqui em memória das suas promessas. Não vos deixarei, o Senhor nos prometeu de não nos deixar órfãos. Olha que coisa, não vos deixarei órfãos. João capítulo 14, versículo 25, se não me falha a memória, capítulo 18, João 14, 18, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito que o mundo não vê, nem o conhece, nem o pode receber, mas vocês receberam. Coisa gloriosa é você ter a direção do Espírito Santo, receber o Espírito Santo na tua vida. E eu encerro aqui em memória do nosso lar futuro, né, irmão? Esse lar futuro, lar da igreja. Vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar. E se eu, João capítulo 14, e se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Apocalipse 19 e versículo 7, regozijemo-nos e demos-lhes glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Vai ser muito gostoso quando estamos aqui hoje celebrando a ceia do Senhor, mas um dia vai ser a última ceia. Creia disso, um dia é a última ceia, para que venhamos celebrar nas mansões celestiais. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã, suportar um pouquinho de tempo, porque o que tem que vir virá e não tardará. Eu paro por aqui, lembrando que nós pregamos aqui sobre as memórias, memória da sua vinda a este mundo, memória da sua vida terrena, memória do seu sacrifício, memória da sua promessa e memória do futuro lar, esse lar glorioso que o Senhor foi preparar. Irmãos, eu encerro aqui dizendo aos queridos irmãos que eu não tenho dúvida alguma que esses acontecimentos que nos cercam estão dizendo que breve Cristo já volta. Não tenha dúvida, irmão. Se tem alguém que está me ouvindo, vai ter acesso a esse vídeo, irmão, vamos nos preparar. Veja se tem alguma coisa, como disse o próprio apóstolo, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ora, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão, daqui a pouco a trombeta vai soar. Essa peste que estamos vendo está em Mateus capítulo 24, está relacionado. O Senhor diz os sinais da tua vinda: terremoto, fome, pestes. Olha, esse é um momento de muita atenção. A lâmpada de atenção acendeu, está acesa. Veja se tem algum embaraço, veja se tem alguma coisa te prendendo, te puxando para baixo. Corte nesta manhã essas amarras, essas coisas que prendem, porque daqui a pouco vai sair uma notícia. Eu não sei se o pessoal pode até cantar, brevemente vai sair. Eu acho que tem um hino, está até na harpa cristã, o pastor Samuel está vendo ali, mas dá para a gente cantar esse louvor de um povo